Vem pra biologia, vem no... Já ouviu falar de alguém que tem resistência a um ou outro remédio? Isso é mesmo verdade? Isso de fato acontece. Por quê? A maioria dos medicamentos, em certa forma, também são nocivos para o nosso corpo. Então eles vão para o nosso fígado, que é o órgão de detoxificação, ou seja, de tornar menos tóxicas as substâncias, tá? Então no nosso fígado tem uma célula chamada hepatócito, que possui uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, que vai quebrar a molécula de medicamento em moléculas menos nocivas. Quanto mais você toma esse medicamento, mais você treina o seu fígado para quebrar essas moléculas. Por isso que, por vezes, eles passam a fazer menos efeito e você tem que tomar doses cada vez maiores para poder sentir o efeito desse remédio. Mas espera aí, professor, volta um pouquinho. Retículo endoplasmático o quê? É sobre isso e muito mais estruturas celulares que nós vamos ver nessa aula. Vem comigo que eu te explico. Estamos no ar para mais uma aula de biologia. Eu sou o professor David Alberto e o tema da aula de hoje é citoplasma, organelas celulares e as demais estruturas citoplasmáticas, como o retículo endoplasmático liso que nós citamos há pouco, tá? Hoje nós vamos estudar essas estruturas para entender como as células funcionam, porque é elas que são a maquinaria da célula que vai fazer a célula funcionar, tá? A gente já viu na aula de teoria celular, né, que a célula é a menor estrutura funcional. Então a gente pode fazer uma alusão, uma analogia com uma fábrica, tá? Se a célula é uma fábrica, a membrana seria a parede dessa fábrica, tá? E o citoplasma é o galpão. Mas um galpão precisa de máquinas para gerar produtos. E é isso que nós vamos ver. As organelas citoplasmáticas seriam como as máquinas da célula fazendo essa célula funcionar. Então, ao final dessa aula, você vai ter visto as principais organelas citoplasmáticas e quais são as suas funções, certo? Mas antes da gente continuar, não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho para ter as notificações, saber quando tem vídeo novo. Pode ser que venha vídeo novo com mais curiosidade, né? Fora do previsto, você está sabendo, tá? Se você está no modo estreia, se liga, eu tô aí no chat, tô participando com vocês, tirando suas dúvidas, tá? Se não tiver no modo estreia, tudo bem, deixa os comentários aí que eu respondo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa aula. Então, nas nossas últimas aulas, a gente tem visto bastante essa imagem aqui, mas não custa relembrar. Nós vimos sobre membrana celular, que é a porção mais externa da célula, né, que vai oferecer ali uma proteção, uma barreira seletiva ao que entra e ao que sai da célula, né, a partir da sua estrutura, que a gente lembra, uma bicamada fosfolipídica com proteínas de membrana. Nós citamos o citoplasma, que nós vamos detalhar hoje, e falamos do núcleo, no caso das células eucarióticas, né? Porque a gente já falou, células procarióticas não possuem núcleo. Mas o foco de hoje é o citoplasma, mas não custa, depois a gente fala um pouco sobre núcleo quando a gente for estudar os citoplasmas das diferentes células, porque a gente vai falar sobre células procarióticas, tá? Mas antes de tudo a gente tem que pensar o que é o citoplasma. Tá? O citoplasma é uma matriz, tá, geleificada, é uma matriz composta por água e nessa água é dissolvido substâncias orgânicas e inorgânicas que vão dar esse aspecto para ela, tá, de geleificação, de semissólido. Quando a gente faz uma comparação da célula com o ovo, fica muito mais simples de entender. A casca do ovo seria a membrana, a gema seria o núcleo e a clara seria o citoplasma. E de fato o citoplasma vai ter uma textura similar à da clara quando a gente pensar, tá bem? Então, pensou em citoplasma, pensa na clara do ovo, que vai ficar muito simples, tá? Mas agora a gente vai ver a diversidade de estruturas que a gente encontra nos citoplasmas das diferentes células. Então, seguindo aqui, nós vamos ter células procarióticas, células eucariótica vegetal e animal, que a gente já viu nos diferentes tipos de célula, né, nas nossas aulas anteriores, certo? Então aqui
nós vamos verificar que nesse citoplasma nós vamos ter diversas estruturas embebidas nele e nós vamos entender quais são essas estruturas e suas funções, começando então a partir das células mais simples, as células procarióticas. As células procarióticas, aquelas células, né, que formam as bactérias e as árqueas, a gente já viu isso anteriormente, elas possuem um citoplasma muito mais simples. Bom, então aqui no citoplasma dessas células, o que a gente vai encontrar basicamente? Nós vamos encontrar, então, disperso aqui o material genético formando o nucleóide, tá? A gente chama de nucleóide por quê? Porque ele não é um núcleo bem definido com uma membrana nuclear, como nas células eucarióticas. Então, esse material genético está disperso, está encontrado numa determinada região do citoplasma, tá? Além do nucleóide, a gente vai ter, então, os ribossomos. Os ribossomos são estruturas granulares, tá? São grânulos formados basicamente de RNA ribossômico, que a gente já estudou também, e proteínas, tá? E o papel dos ribossomos é sintetizar, produzir novas proteínas. Então, sempre que está precisando de uma nova proteína de membrana, uma nova enzima, os ribossomos vão sintetizar essas novas proteínas, tá? Então, esses vários grânulos que a gente vê dispersos aqui, né? Essas estruturas granulares, são os ribossomos, tá? Nós também vamos enxergar as inclusões. As inclusões são estruturas geralmente de reserva. Pode ser uma reserva energética ou não, tá? Isso a gente não encontra só nas células procarióticas, a gente encontra em todas as demais células, a gente pode encontrar um tipo de inclusão. Então, por exemplo, as nossas células adiposas, aquelas células que formam aquelas gordurinhas indesejadas, né? As inclusões delas são corpos lipídicos, são pequenas gotas de gordura, né? Nas células vegetais, as principais inclusões são diamido, que é uma reserva energética, né? No nosso caso, essa reserva energética de açúcares não é o amido, é o glicogênio que a gente armazena em músculos e no fígado, tá? Então, nós temos as inclusões, certo? E, por fim, nós temos os mesossomos. O mesossomo, ele não é bem uma estrutura, uma organela. Ele é, na verdade, basicamente uma pequena dobra da membrana, e essa dobra vem para dentro ali, e ali se concentram algumas enzimas com funções específicas, tá? Então, por exemplo, em células aeróbicas que respiram na presença de oxigênio, as enzimas respiratórias estão nesses mesossomos, certo? Então, basicamente, o que eu vou encontrar no citoplasma de células procarióticas? O material genético, o nucleóide, os ribossomos, que vão sintetizar as proteínas que essa célula precisa para funcionar, as enzimas, as proteínas estruturais, e a gente vai encontrar as inclusões e os mesossomos. Inclusões, estruturas de reserva energética, quando ela precisar de mais energia, ela tem ali uma reserva, e os mesossomos, que são essas dobras, essas invaginações da membrana plasmática ali para o interior, voltando-se para o interior da célula, para aumentar a superfície ali onde enzimas podem estar presentes. Seguindo, a gente então vai para uma célula eucariótica animal, que é um ótimo modelo para a gente estudar as várias estruturas citoplasmáticas, certo? Então, vindo aqui, nós temos a membrana, né, que a gente já estudou, olha lá, fosfolipídio, aqui de azulzinho, uma camada, outra camada, bicamada fosfolipídica, tá? Nós temos o núcleo, que a gente não tinha lá na célula procariótica, né? A diferença está aqui na carioteca, certo? E aí nós temos várias estruturas dentro do citoplasma, embebidas nessa matriz geleificada que é o citoplasma. Então vamos ver aqui, vamos começar pelo citoesqueleto. Citoesqueleto, olha como é que biologia é fácil e vocês reclamam à toa. O nome diz tudo. Toda vez que eu leio cito, toda vez que eu ouço cito, eu sei que é célula. Citoesqueleto
esqueleto da célula, tá? Então, ele é formado por microtúbulos, por filamentos intermediários e por filamentos de actina ou microfilamentos. Depende do livro que você está usando, mas é a mesma coisa. Microfilamentos, filamentos de actina, é a mesma coisa, certo? Então, vamos detalhar um pouco mais aqui. Esses são, então, os 3 componentes do citoesqueleto. Eles são referenciados principalmente pelo seu diâmetro e pela sua formação, pelo que eles são compostos, tá? Então, os filamentos de actina são os menores em diâmetro. Eles possuem 7 nanômetros, tá? Eles são formados por actina, que é uma proteína globular, mas essa proteína globular vai se juntando a ponto de formar uma estrutura filamentosa. Então, proteínas globulares vão se juntando e vão formando um filamento. Esse filamento de 7 nanômetros de diâmetro. Enquanto os microtúbulos são a estrutura mais larga, de maior diâmetro. Eles possuem 25 nanômetros, tá? Eles também são formados por proteínas chamadas tubulinas, tá? É um dímero, ou seja, são 2 proteínas globulares juntos que vão se juntando, formando aqui uma estrutura de tubo. Então não chega a ser um filamento, é um tubo, porque é uma estrutura oca, tá? E os filamentos intermediários, que o próprio nome já diz, o diâmetro dele é intermediário, está entre o diâmetro do filamento de actina e do microtúbulo, tá? Os filamentos intermediários, eles possuem de 8 a 11 nanômetros e eles são formados de diversos tipos de proteína, sendo a mais comum, a principal, os filamentos de queratina, tá? Basicamente, o citoesqueleto, a principal função, se a gente for pensar, é dar formato para a célula, tá? Então, nós temos diferentes formatos de células, células estreladas, células cúbicas, células redondas, células ameboides, por conta do citoesqueleto formando, dando essa estrutura, né, para essa célula, tá? Os filamentos de actina promovem um movimento na célula. Então, quando uma ameba altera formando os pseudópodes que a gente comentou, por exemplo, na aula de vesículas, quem vai fazer isso daqui é o filamento de actina, tá? Os microfilamentos. No caso dos microtúbulos, além de auxiliar na forma, ele também vai auxiliar no movimento intracelular. Aquelas várias estruturas citoplasmáticas ali, que a gente viu brevemente, elas se movem graças ao microtúbulo. O microtúbulo vai funcionar como um trilho para elas, certo? E no caso dos filamentos intermediários, a gente ainda pode citar uma outra característica. Os filamentos intermediários, eles dão resistência para a célula. Então, por exemplo, as células da nossa pele são células resistentes porque elas possuem grande quantidade de filamentos de queratina, certo? Bem, seguindo nas nossas estruturas organelares, tá? Nós temos os centríolos e um par de centríolos forma um centrosomo. Somo vai ser uma palavra que vai aparecer bastante na nossa aula, tá? Somo, pensa em somo como conjunto, corpo, tá? Então, conjunto de centríolos, centrosomo, tá? Esses centrosomos ou centríolos são interessantes porque eles são formados do mesmo composto dos microtúbulos, tá? Eles são um conjunto de microtúbulos onde nós vamos ter um trio ou um triplete de microtúbulos, né? 1, 2, 3, vai estar organizado em 9 tripletes e o centro desses tripletes é vazio, tá? Então, isso daqui é um centríolo, isso daqui é outro centríolo. Um par de centríolos vai formar o centrosomo. O centríolo é importante, tá? Porque a partir dos centríolos nós temos a formação de cílios e flagelos, que são estruturas de locomoção nas células, tá? E a partir dos centríolos nós temos a organização do fuso
na divisão celular. Quando a gente for lá mais para frente estudar a divisão celular, nós vamos ver a importância dos centríolos na organização da divisão celular. Tá bem? Seguindo aqui, então, nós temos uma estrutura muito interessante que a gente já citou, o retículo endoplasmático, tá? Que se divide em retículo rugoso e liso. Vamos pegar mais detalhes para a gente falar aqui. De novo, a biologia sendo muito fácil. Retículo. Retículo é um nome que não é biológico, é um nome comum. Retículo significa conjunto de canais, rede de canais. Então, o retículo ele é uma rede de canais. Esses canais são formados por membrana, tá? É muito parecido com a membrana plasmática, é uma bicamada fosfolipídica também, certo? E esse endoplasmático, endo, nós já falamos, endo é dentro, lembra? Endocitose? Então, endo é para dentro, então tá dentro do citoplasma. Então, conjunto de canais dentro do citoplasma. Dividido em rugoso e liso. Por que rugoso e liso? O retículo endoplasmático rugoso, a gente vai perceber em imagens de microscopia que ele tem essas características de grãos aqui presentes nele que dá esse aspecto de rugas, enquanto o retículo liso não tem isso. Por quê? O retículo endoplasmático rugoso ele é impregnado de ribossomos. Nós já falamos de ribossomos nos slides anteriores. Ribossomos são grânulos que a função deles é sintetizar proteína, tá? Então, no retículo endoplasmático rugoso, eu possuo esses ribossomos. Por isso que, de repente, no livro que vocês estiverem usando, vai estar falando retículo endoplasmático granuloso, por conta da presença, então, desses ribossomos. O retículo endoplasmático liso não possui ribossomos. E isso vai definir a função deles. Por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, se ele é rugoso, é porque ele tem ribossomos. Qual que é a função dos ribossomos? Não é sintetizar proteínas? Então, o retículo endoplasmático rugoso está ligado à síntese de proteínas na célula, tá? Enquanto o retículo endoplasmático liso, ele possui várias outras funções. Ele também tem função de síntese, mas principalmente de síntese de lipídios. Vários lipídios são sintetizados no retículo endoplasmático liso. Outra função muito importante do retículo endoplasmático liso nós já comentamos. O retículo endoplasmático liso é responsável pela detoxificação de substâncias tóxicas, ou seja, não é desintoxicação, é detoxificação. Detoxificação. Palavrinha difícil, mas é simples. Detoxificação é tornar menos tóxico ou tornar não tóxico, certo? Desintoxicação é retirar o que é tóxico. Então, medicamento, álcool, né, são substâncias, drogas em geral, são substâncias tóxicas para o nosso corpo. Então, lá nas células do fígado, nós temos grande quantidade de retículo endoplasmático liso para quebrar essas moléculas e tornarem elas menos tóxicas. Por isso que as pessoas costumam aumentar as doses das drogas, sejam drogas alucinógenas, sejam as drogas medicamentosas, seja o álcool, para sentir efeito. Por quê? Quanto mais você usa, mais o seu fígado trabalha, mais ele fica forte para aquela substância, para ele quebrar aquela substância. Certo? Então, ali a presença dos ribossomos nessas estruturas. Então, o ribossomo ele é composto por uma subunidade pequena, uma subunidade grande, que a gente vai ver como as duas funcionam quando a gente estudar síntese de proteínas lá no estudo do núcleo e da divisão celular. Então, junto com essas estruturas aqui do retículo endoplasmático, nós vamos ter outras estruturas que vão trabalhar em conjunto, porque não basta só sintetizar o lipídio, sintetizar a proteína, é necessário prepará-lo, deixá-lo pronto para uso e transportá-lo para o local correto de uso, tá? Então, a gente vai ver outras estruturas aqui, que é o aparelho de Golgi, e as vesículas com funções específicas como o peroxissomo e o lisossomo.
Essas estruturas todas são formadas de membrana, por isso a gente pode chamar isso de sistema de endomembranas. De novo lá, endo. Endo significa o quê? Dentro. Então, membranas internas, sistemas de membranas internas. Vamos parte aqui. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Vamos nos ater nas funções de síntese, certo? Para facilitar o entendimento. Então não basta sintetizar a proteína, sintetizar o lipídio. Ela tem que ser preparada para funcionar corretamente e ser destinada para o local certo. Então, vamos partir aqui do retículo endoplasmático rugoso. Sintetizou a proteína ali, o ribossomo sintetizou a proteína está aqui dentro, certo? Essa proteína precisa ir para o aparelho de Golgi. O aparelho de Golgi, ele é constituído por vários sáculos membranosos, tá? Então também formado por uma bicamada lipídica, tá? Cada sáculo desse daqui está separado um do outro, tá? E eles vão receber as proteínas. Vão receber as proteínas do retículo plasmático como? A partir de vesículas de transporte. Então, o retículo endoplasmático ele pressiona uma certa parte ali, causando o rompimento e a formação de uma bolsa membranosa, de uma vesícula, bem parecido com aquilo que a gente viu na endocitose. Essa vesícula de transporte, então, vai até o aparelho de Golgi, onde ela se funde, né? Isso aqui é muito simples de entender. Funciona igual quando a gente está brincando com a comida. Não devia brincar com a comida, mas vamos lá. Quando você tem aquelas gotinhas de óleo no meio do vinagre, quando a gente termina de comer a salada, e a gente fica mexendo nas gotinhas de óleo até uma se encontrar com a outra, e quando elas se encostam, o que acontece? Elas se fundem e viram uma só. A mesma coisa aqui. Quando a vesícula se encontra com o sáculo, ela se funde e vira uma coisa só. Então, as proteínas que estão aqui dentro vão para dentro do aparelho de Golgi, certo? Aqui no aparelho de Golgi, essa proteína vai ser modificada, ela vai sofrer modificações. Porque quando ela está produzida, ela ainda não está pronta. Ela vai ficar pronta aqui dentro, tá? Pode ser que ela perca um pedaço, corta um pedaço dela, acrescenta um lipídio, acrescenta um açúcar, né? Ou lá, um lipídio que foi produzido aqui no retículo endoplasmático liso e se junta a essa proteína. O que é? Pode ser várias alterações, mas aqui ela sofre modificações, tá? Para que ela esteja pronta para o uso. Qual uso? Depende. Por exemplo, essa proteína pode ser uma enzima. Vamos relembrar aqui. Enzima, o que é uma enzima? É uma proteína que tem uma função catalítica, uma proteína que tem uma função de acelerar uma determinada reação, tá? No caso, se essa enzima for uma enzima digestiva, ela pode ir para uma outra vesícula e essa vesícula vai receber o nome de lisossomo, tá? Liso vem de lise, de quebra. Então, lisossomo é a vesícula que possui enzimas digestivas que vão quebrar outras moléculas, tá? Então vai lembrar muito lá da fagocitose. A célula travou. A célula vai fagocitar uma partícula sólida, vai formar uma vesícula aqui, certo? Essa vesícula vai se juntar ao lisossomo para que as enzimas que estão no lisossomo façam a digestão dessas partículas sólidas, certo? Essa vesícula pode formar um peroxissomo. Peroxissomo é um nome muito interessante. Por quê? O peroxissomo, ele quebra o peróxido de hidrogênio. E professor, que palavrão é esse? Todo mundo aqui conhece peróxido de hidrogênio, mas conhece por um outro nome chamado água oxigenada. Peróxido de hidrogênio é o H2O2. No peroxissomo, ele é responsável por quebrar o peróxido de hidrogênio, porque o peróxido de hidrogênio ele é tóxico. O peróxido de hidrogênio é uma substância reativa. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de radicais livres que envelhecem a pele. O peróxido de hidrogênio é um radical livre, tá?
Então, o peroxissomo é uma estrutura responsável por quebrar o peróxido de hidrogênio, porque ele contém grande quantidade de uma enzima chamada catalase. A catalase, como vocês podem ver aqui, tá? A catalase ela vai quebrar o peróxido de hidrogênio formando água e oxigênio. Então, por exemplo, quando a gente pinga água oxigenada no machucado, que forma aquelas borbulhas, não é porque está matando as bactérias, é porque as nossas células estão quebrando a água oxigenada em água e oxigênio. Aquelas bolhas são bolhas de oxigênio. Só que as bactérias não possuem peroxissomos. Então, a água oxigenada está matando as bactérias e as nossas células não estão morrendo porque elas estão quebrando a água oxigenada dentro do peroxissomo, certo? Coça. Ou as proteínas que estão aqui sendo modificadas são proteínas que devem ser transportadas, por exemplo, algum tipo de hormônio, né? Então essas proteínas vão para uma vesícula secretória e são liberadas, são secretadas aqui pelo processo de exocitose que a gente comentou na nossa última aula, tá? Então aqui nós temos um conjunto de organelas membranosas atuando na síntese, modificação e distribuição das proteínas e demais substâncias. Partindo aqui mais para frente, tá? A gente vai entender agora como é que a célula obtém energia para tudo isso, professor. Nossa, quanta coisa a gente já viu. As organelas responsáveis por fornecer energia para as células são as mitocôndrias, tá? Vamos pegar aqui para ver mais detalhado. A mitocôndria é uma célula também membranosa, tá? É uma organela membranosa e ela é formada por duas membranas. Então ela é formada por uma membrana dupla, não uma bicamada. Cada membrana é uma bicamada, tá? Então eu tenho uma membrana externa formada por uma bicamada lipídica e uma membrana interna. O que acontece aqui? A membrana interna ela é muito maior do que a membrana externa. Então é como se você pegasse um saco de 200 litros, imagina um saco de lixo 200 litros, enorme. Tenta colocar ele dentro de uma sacola plástica menorzinha, uma sacola de supermercado. Ele vai ficar bonitinho? Ele cabe ali dentro? Cabe, desde que eu amasse, desde que eu dobre ele para ele caber ali dentro, porque ele é muito maior. Aqui é a mesma coisa, como ela é muito maior, o que vai acontecer? Nós vamos ter várias dobras. Essas dobras são chamadas de cristas, tá? Então, cristas mitocondriais. Essas cristas aqui, nós vamos ver que não é por acaso, elas são muito importantes porque elas aumentam a área de superfície interna e isso tem muito a ver com a função das mitocôndrias que nós vamos ver numa aula específica que é de respiração. E essas cristas aqui estão envolvidas na respiração. Então, quanto mais dobras eu tenho, maior a capacidade de respiração dessa célula, tá? E entre uma membrana e outra, nós temos o espaço intermembranoso. E na região interna a essa membrana interna, nós temos a matriz mitocondrial, que é um espaço aquoso, tá? Muito similar ao citoplasma. Seguindo, então, nós temos as células vegetais, certo? Nas células vegetais, nós vamos ver várias estruturas que nós já estudamos, né? Por exemplo, nós temos lá os ribossomos, né? O retículo endoplasmático rugoso e liso, peroxissomos, tá? Aparelho de Golgi. Mas nós vamos detalhar aqui estruturas específicas das células vegetais. Nós já falamos, por exemplo, da parede celular. Parede celular a gente não tem em células animais, nós temos em células vegetais, né? Por isso que elas não rompem quando absorvem grande quantidade de água por osmose, como a gente viu na nossa aula de transporte, né? E para onde essa água vai quando ela absorve grande quantidade de água? Ela vai para uma estrutura característica de células vegetais que é o vacuolo, tá? O vacuolo é uma bolsa membranosa aqui dentro das células vegetais que ele é preenchido basicamente por água e sais minerais. Ele pode ser preenchido por outras
outros compostos, mas basicamente água e sais minerais. E esse vacuolo, ele é tão grande, mas é tão grande, que ele pode ocupar até 95% de todo o citoplasma é o vacuolo, tá? Então, quando a folha de alface murcha, porque a gente tempera, ela perdeu água. De onde que ela perdeu água? Ela perdeu água do vacuolo, tá? Outra estrutura característica do citoplasma de células vegetais são os cloroplastos ou os plastídeos, tá? Sendo o cloroplasto mais icônico deles, o mais conhecido que a gente mais vê nos livros, tá? Então, o cloroplasto, ele é um plastídeo, certo? Ele é um plastídeo, nós temos outros tipos de plastídeos, nós temos os leucoplastos, que são os plastídeos de reserva, nós temos os cromoplastos, que são os plastídeos que contêm diversos pigmentos, que é o que dá a coloração avermelhada, laranjada, amarelada para as estruturas vegetais, tá? E nós temos os cloroplastos, que recebem esse nome por serem verdes, por terem o pigmento clorofila, tá? Então, o que dá a cor verde para as folhas das plantas é a presença dos cloroplastos. E vamos ver com mais detalhes aqui, nós vamos ver que o cloroplasto, ele tem uma certa similaridade com as mitocôndrias. Por quê? Ele também é formado por uma membrana dupla, tá? Membrana externa e membrana interna, tá? No interior aqui desse cloroplasto, nós temos uma matriz também semelhante ao citoplasma, que a gente chama de estroma, tá? E nós temos um conjunto de estruturas membranosas internas aqui, que a gente chama de tilacoide. Cada moedinha dessa daqui é uma tilacoide, certo? O conjunto, uma pilha de tilacoides, é o grana. Grana é essa pilha de moedinhas aqui. Só que essas moedinhas, elas não são sólidas, elas são ocas. E nessa parte oca de cada moedinha, nós temos o lúmen da tilacoide, tá? Essa estrutura aqui é responsável por fazer a fotossíntese das plantas. Ou seja, a capacidade que as plantas têm de produzir o próprio alimento, né? Que é a fotossíntese, ou seja, ser um ser autotrófico, se dá porque elas têm os cloroplastos, certo? Nós vamos ver também em uma outra aula só sobre fotossíntese, como funciona cada parte, tá, desse cloroplasto, a importância de cada estruturinha aqui. Então, só para a gente comparar aqui, ó, eles são bem parecidos, membrana interna e externa, né? Então, pessoal, os nossos próximos conteúdos são referentes ao metabolismo energético, a qual envolve essas duas últimas organelas, mitocôndrias e cloroplastos, tá? A qual a gente vai começar pela respiração celular, envolvendo diretamente as mitocôndrias, para a gente entender como é que o nosso corpo obtém energia para desempenhar todas essas funções, certo? Mas antes de sair, não se esqueça, se inscreva no canal, assine as notificações clicando no sininho para você receber mais aulas como essa. Se está te ajudando, eu espero que ajude. Se não está, se está com alguma dificuldade, comenta aqui qual é a sua dúvida ou comenta a sua sugestão para a gente melhorar, tá? Críticas e sugestões são muito bem-vindas. Gostou? Deixa um like maroto e eu tô te aguardando na próxima. Sucesso!